Está no ar, no Divã do Gikovati. Eu vou começar falando um pouquinho sobre um tema relacionado com a sexualidade feminina e até certo ponto respondendo um e-mail de uma ouvinte que falou de um tema que eu já tinha levantado anteriormente, que tinha a ver com o fato de que muitas mulheres às vezes agem de uma forma maldosa na questão sexual, sabotando a forma como elas se expressam em relação aos seus parceiros sexuais, ou seja, tendo dificuldades, falando não muitas vezes, inventando às vezes doenças ou dores de cabeça para se recusar sexualmente, com regularidade muito grande, a ponto de criar, vamos dizer assim, um constrangimento e uma humilhação grande para a figura masculina. E uma ouvinte me respondeu dizendo que isto pode ser verdade, sim, mas que existem muitas mulheres que, na realidade, se desinteressam da sexualidade por força da forma como os homens agem, ou seja, onde realmente a inadequação ou a incompletude, o erro de postura é mais do que isso masculino. E ela tem muita razão, porque, de fato, muitas vezes a mulher tem uma dificuldade que deriva, antes de mais nada, da perda de admiração pelo marido, que possa ser um indivíduo mentiroso, preguiçoso, um indivíduo egoísta, folgado, agressivo, malcriado, quer dizer, um indivíduo que tenha comportamentos e atitudes realmente muito inconvenientes e que muitas vezes chegam a provocar uma decepção, um desconforto tal que a mulher perde o entusiasmo e o interesse sexual pelos seus parceiros ou pelo seu parceiro. Isso é verdade, e é também verdade que muitas vezes o que acaba acontecendo é que os homens não sabem como lidar com as mulheres do ponto de vista sexual. Ou seja, muitas mulheres realmente são incompetentes em função, que não têm respostas legais e são muitas vezes desinteressadas sexualmente em função delas terem vamos dizer, serem muito mal atendidas ou muito maltratadas como parceiras, como figuras femininas. Quer dizer, os homens nem sempre sabem as diferenças que regem a relação entre homem e mulher. Muitas vezes pensam que as mulheres respondem visualmente como eles, ou seja, que se estimulam com facilidade. E, na realidade, a mulher é, antes de tudo, um ser mais táctil, um ser com muito mais tendência a ser estimulada através de carícias, num contexto mais carinhoso, pelo menos na fase inicial do relacionamento. Ou seja, as preliminares prolongadas, num contexto e num clima romântico, ou mesmo erótico, mas num clima legal, criam condições favoráveis para a resposta sexual feminina adequada. A maior parte dos homens, às vezes, atua de uma forma completamente diferente disso, e, de fato, acaba por ter posicionamentos muito voltados para imaginar que a mulher possa ter reações ou respostas parecidas com aquelas que ele teria ou que ele tem. Ou seja, então eles pensam, por exemplo, que quantidade de relações é uma coisa importante e acham que as mulheres também têm que avaliar a coisa pelo ângulo da quantidade. Eles pensam muitas vezes que essa coisa de relações rapidinhas no meio da madrugada, no meio da noite, ou mesmo de manhã cedo, sempre vai ser do agrado das mulheres, porque isto é do agrado deles. E isso definitivamente não é verdade. Ou seja, as mulheres têm uma forma de responder diferente, as mulheres têm a necessidade de um contexto um pouco mais, vamos dizer assim, carinhoso, um pouco mais atencioso, principalmente são muito mais tácteis do que visuais e, portanto, dependem de uma estimulação mais comprida para que elas tenham uma tendência a uma boa resposta na direção da boa relação sexual, que cria naturalmente condições para que a próxima ou as próximas relações sejam igualmente gratificantes. Se não existir relações boas, evidentemente vai surgindo uma tendência das mulheres a se desinteressar deste tipo de prática, posto que a situação é absolutamente insatisfatória do ponto de vista delas. É sempre bom lembrar também que hoje existe uma pressão, outra vez, da cultura na direção do orgasmo vaginal das mulheres, ou seja, que elas têm que responder a estímulos, vamos dizer assim, exclusivamente ligados à penetração. E isto, que é muito do agrado masculino, nem sempre também tem a ver com a fisiologia sexual feminina. A maior parte das mulheres tem uma resposta mais do que tudo voltada para
as estimulações preliminares, em particular a estimulação clitoriana, os beijos, os carinhos, e é muitas vezes só na estimulação clitoriana que a mulher tem realmente orgasmo, de maneira que ficar forçando essa penetração vaginal e achar que ficar, inclusive, forçando e tendo uma penetração muito insistente, muito prolongada, etc., vai ser obrigatoriamente fonte de satisfação por parte da mulher, é outro equívoco masculino. E é evidente que esta ouvinte que me escreveu tem toda a razão. Quer dizer, neste contexto de equívocos masculinos, naturalmente, as mulheres acabam se embanguando, acabam se desinteressando, acabam se entristecendo e acabam perdendo o entusiasmo pelas relações sexuais. E, neste caso, o equívoco não é delas, o equívoco é do homem e da forma como o homem realmente trata a questão. Muito bem. Nós temos aqui um ouvinte que mandou um e-mail essa semana que eu gostaria de responder também. É o Ronaldo. Ele diz o seguinte: doutor, tenho 48 anos, sou casado há 23 e pai de 2 filhas já grandes. Não sou feliz no casamento, embora ele seja estável. Há 4 anos mantenho uma relação extraconjugal com uma pessoa maravilhosa que trabalha comigo na mesma empresa. Porém, o que me deixa em dúvida é a nossa diferença social. Sou empresário, minha vida financeira é equilibrada e tive muitas oportunidades na vida. Ela, por outro lado, vem de uma família humilde e sempre passou por dificuldades. Não tenho certeza de que quero assumir essa relação, pois sei do peso que será diante da minha família e estou incerto quanto à manutenção da relação devido às nossas diferenças. Além disso, uma relação assumida implicaria em nosso afastamento profissional. Devo administrar essa situação como está ou assumir os riscos? Então, meu caro, trata-se de uma situação bastante delicada, porque da maneira como você descreve aqui, e é um e-mail que eu me lembro bem de ter lido ele extensamente, não é? Existem diferenças no nível social, cultural, grau de origem entre você e essa moça. Porém, muitas afinidades e muitas coisas agradáveis também em termos de convívio, né? Dentro da estrutura familiar não existem esses problemas e dificuldades ligados às diferenças sociais, porém existem algumas características de uma relação, vamos dizer assim, pouco entusiasmada ou pouco gratificante, pouco divertida, né? Eu acho o seguinte: é sempre complicado quando você tem que lidar com diferenças grandes, tanto diferença de idade, quanto diferença de nível cultural, quanto diferença de grau de instrução, condição financeira, tudo é complicado. Mas a coisa que realmente é mais relevante de todas e que definitivamente não pode ser levada deixar de ser levada em conta, e aí sim, radicalmente tem que ser alguma coisa que tem que ser colocado uma lupa muito grande em cima, e essa sim uma diferença que não tem a menor chance de funcionar, quando existem diferenças no caráter, ou seja, diferenças ligadas à forma de pensar, a diferenças ligadas à maneira como as pessoas têm as suas relações com principalmente com as características de personalidade mais para egoísta, mais para generosa, pessoas moralmente bem ou mal constituídas. Diferenças sociais, diferenças mesmo culturais, todas essas características podem perfeitamente ser resolvíveis, podem ser solúveis à medida em que o convívio e a experiência vai criando condições para as pessoas aprenderem perfeitamente como se dá, vamos dizer assim, como se come em ambiente social mais elegante, como se aprende etiqueta, todas essas coisas que as pessoas não aprenderam quando criança, tudo isso é solúvel, tudo isso pode ser resolvido. O que não pode ser resolvido são as diferenças de personalidade e de caráter, as diferenças que envolvem realmente problemas mais graves e mais graves em relação aos problemas de personalidade essencial.
parece que não é esse o caso. Se a moça é uma moça maravilhosa, se há boas diferenças culturais, porém não existem diferenças essenciais no caráter, e são já anos de convívio, evidentemente que você tem bons motivos para achar que tem condições de experimentar ou talvez tentar fazer algum movimento um pouco mais ousado na direção de uma experiência de vida um pouco mais rica. Mas isso, evidentemente, é você que tem que saber. A única coisa que eu posso dizer é que definitivamente não há fato relevante no fato das diferenças sociais, porque elas todas se resolvem no convívio e mais ou menos rapidamente. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos aqui um outro e-mail também que o Daniel mandou para o programa. Doutor, recentemente 2 médicos disseram que eu sofro de problemas esquizoafetivos. Isso é algum tipo de esquizofrenia? Tenho dificuldades para me comunicar com as pessoas, não tenho amigos e sinto que sou perseguido por todos quando saio na rua. Tomo olanzapina e carbamazepina. Meu problema tem cura? Então, Daniel, o diagnóstico que fizeram provavelmente é verdadeiro. Aliás, é interessante que hoje em dia as pessoas com doenças desse tipo, que são doenças, vamos dizer, que envolvem às vezes delírios e mesmo alucinações, elas têm consciência mais ou menos clara das suas dificuldades, consciência mais ou menos clara das suas vamos dizer, das suas peculiaridades. E a doença esquizofrênica se caracteriza por essas ideias de perseguição que você mesmo disse que tem, não é? Dificuldades no relacionamento interpessoal, quer dizer, dificuldades relacionadas com o convívio, a pessoa se sentir sempre um pouco, de alguma maneira, ameaçada ou insegura. E o esquizoafetivo significa a doença que, além de ter essas características ou de alucinação ou delírio e ideias de perseguição, ainda tem também variações de humor, não é? Então aí, essas medicações que você toma, que são basicamente medicações para as ideias de perseguição e para eventuais delírios, quer dizer, delírios são ideias que a pessoa chega a ter convicção nelas sem ter um motivo efetivo para isso. Então, todas essas características de formar, de repente, uma ideia dentro da cabeça, o indivíduo considerar aquela ideia como definitiva e verdadeira, o indivíduo se apegar àquela ideia como um fato definitivo e real, e, efetivamente, deduzir desta ideia toda uma outra sequência. Então o indivíduo se acha, por exemplo, um indivíduo especial, e a partir daí ele acha que as pessoas estão perseguindo a ele. E toda essa ideia de perseguição, então, faz sentido a partir de uma ideia, de uma premissa original que ele construiu. Tudo isso faz parte de uma falha no sistema de pensamento que define a doença esquizofrênica. Quase sempre tem uma base, vamos dizer assim, orgânica. O indivíduo ter consciência disso ajuda muito, porque ele mesmo é parceiro do médico na luta contra esses sintomas, e aí ele pode ficar, não digo com cura, como ele pergunta aqui, mas pode ficar absolutamente controlado e levar uma vida praticamente normal, desde que você, Daniel, realmente aceite que os médicos não são seus inimigos, não fazem parte desses que você acha que estão lhe perseguindo, e que você e os médicos realmente trabalhem juntos para diminuir ao máximo os seus sintomas. Sempre surgem remédios e medicamentos novos, e em algum momento pode surgir algum que faça com que tudo isso desapareça completamente para você. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos aqui um e-mail da Vanusa, que diz o seguinte: Dr. Gicovati, tenho 25 anos, a relação com meu namorado é ótima, mas não consigo abandonar a mania de procurar homens na internet para conversar sobre sexo e fantasias. Combino de sair com eles, porém não chego a fazer nada com ninguém. Fico excitada com o perigo e a ideia da traição. Meu namorado leu alguma dessas conversas e quer colocar um fim no nosso relacionamento. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu sempre digo que vou parar, mas acabo voltando a esse hábito. Tempos depois, voltando a esse hábito tempos depois. Já é o 3º namorado que perco pelo mesmo motivo. Como me livrar dessa mania? Então, Vanusa, o que eu vou dizer a você é o seguinte: é incomum que as moças tenham esse tipo de fascínio, mas não há, vamos dizer, incomum não, era incomum. As coisas estão mudando, você tem 25
25 anos de idade e provavelmente então faz parte de uma geração de moças que têm uma postura e um comportamento diferente daquele que era o de antigamente. A situação de fantasia erótica, esse clima de erotismo que pode surgir no universo das fantasias, é sempre muito fascinante e sempre foi muito rico e, na verdade, o sexo parece que se alimenta mais do que tudo nessas fantasias, muito mais mesmo do que quer dizer, a coisa mais emocionante na questão do sexo parece ter a ver, antes de tudo, com esse universo do imaginário, com aquilo que as pessoas sozinhas imaginam e supõem que possam estar fazendo. Quer dizer, essa ideia de quanto na internet existe eventualmente perigo ou traição é uma ideia duvidosa. Na realidade, a internet tem ensinado a gente como o sexo é um fenômeno mais do que tudo pessoal, como a cabeça das pessoas opera mais do que tudo em torno de pensamentos sobre o assunto, mais do que tudo, e que, na realidade, na minha maneira de ver, como o sexo é um fenômeno assim pessoal, e como esse imaginário sexual, ele é obrigatoriamente presente em todo mundo, homens e mulheres, e o tempo todo, deveria ser excluído de qualquer ideia relacionada com fidelidade ou infidelidade. Isso não é traição. Então não se trata de uma ideia de traição. Se trata de uma ideia de um sexo sem compromisso, de um sexo, de uma excitação por um contexto estranho, não usual e que parece que atrai muito a você. Eu acho que você, evidentemente, tem que tomar cuidado porque os homens ainda decodificam isso de uma maneira como se fosse uma alta deslealdade. Porém, o fato de você achar graça nesse tipo de universo das fantasias e do erotismo, muitas vezes na troca de conversas picantes por MSN ou por telefone mesmo, francamente não tem nada de muito original e isto sempre foi o universo mais do que tudo masculino, mas agora também, pelo jeito, faz parte do mundo das mulheres. Você tem que ser, mais do que tudo, discreta, porque os homens dificilmente vão aceitar isso com facilidade. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos agora, finalmente, um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Adriano. Pois não, Adriano. Doutor, eu tenho 25 anos. Eu fiquei casado durante 7 anos. Tenho uma filha de 3 anos. Você casou, então, com 18 anos, é isso? Eu casei com 18 para 19. Opa! Tenho uma filha de 3 anos, é maravilhosa, levo ela para a escola todos os dias, mas estou tentando me relacionar novamente com uma outra pessoa. Você está separado há quanto tempo, Adriano? Eu estou separado há meio ano. Sim. Tá? Por que houve a separação? Falta de confiança por parte dela. Sem razão? Ela sempre foi uma pessoa muito ciumenta e sempre dificultou muito o nosso relacionamento. Sim. Tá? Eu estou tentando agora me relacionar com outra pessoa, mas parece que a síndrome da minha ex-mulher está batendo em mim. Eu tenho uma séria dificuldade de repente, acreditar no sentimento que essa pessoa está tentando nutrir por mim. Você acredita que eu consiga efetivamente resolver esse problema de alguma forma? Acha que é só algo da minha cabeça mesmo? Mas você tem essa dúvida porque a pessoa dá sinais e motivos para você ficar com essa dúvida? Não dá, mas eu me lembro muito do meu relacionamento com a minha ex-mulher e acabo sentindo falta de confiança, né? Como se fosse acontecer comigo o que aconteceu com a minha ex-mulher. Quer dizer, você tem medo que você vai passar agora, a moça vai aprontar com você o que você aprontou para sua ex-mulher, é isso? Digamos que sim, embora não tenha efetivamente aprontado nada, mas porque para mim a ex-mulher ter aquelas dúvidas que ela sempre mostrou ter, eu eventualmente deva ter agido de maneira negativa com ela, né? Sim. E aqui você me diga, essa moça também estimula as suas dúvidas ou não, a sua atual namorada? Às vezes eu sinto que ela... Dá um exemplo de uma coisa que ela faz que você sente como provocação. Quer dizer, que provoca seu ciúme. Acredito que o que pega muito
a relação que ela tem com o ex-namorado dela é uma relação de amizade e isso não entra um pouco na minha cabeça. Mas é uma amizade, assim, como é que eu posso dizer? É relativamente muito terna, né? Sim. Isso. Embora ela me assegure, e a família dela também me assegura que ela não tem sentimento amoroso por ele, em amizade, isso incomoda um pouco. Sim. Então, mas Adriano, você ficou marcado com essa história da separação? Ou essa moça é muito mais interessante, por exemplo, do que era a sua ex-mulher? Como é que é isso? Só me explica uma coisa. Por que essa moça mexe tanto com o seu ciúme? E a sua mulher não provocava ciúme em você? Ela não provocava ciúme em mim. Porque você que provocava ciúme nela, é isso? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Eu acho que por conta dela sempre questionar a minha integridade moral, sim, aí eu acabei ficando, não ligando, né, em relação a ela, sim, não tendo ciúme da minha ex-mulher, né? Eu nunca tive, sim, nenhum ciúme dela. Não que ela não fosse uma pessoa atraente, mas... Essa atual é muito mais atraente, é muito mais exibida do que a sua mulher era? Ela é bem mais atraente, sim. Tá bom. Então veja só, Adriano, na realidade você agora vai ter que aprender a lidar com essas coisas, inclusive com o fato de que você tem agora que conviver com o inverso. Quer dizer, quando a sua mulher era ciumenta, o ciúme dela te deixava numa posição confortável, você não precisava sentir ciúme. Agora, como a outra moça parece ser menos ciumenta e também parece ser uma moça mais exuberante e tem essa relação cordial, carinhosa, talvez até legal com o ex-namorado, por que não? Aí você que ficou mais inseguro e mais fraco, não é? Só para a gente saber e colocar meio claramente isso na cabeça, talvez de todo mundo. O ciúme pode acontecer para todo mundo mesmo. Ciúme é uma praga, ciúme é um sentimento para o qual não se tem ainda um remédio verdadeiro, né? As pessoas, quando elas conseguem estabelecer uma relação baseada em recíproca confiança, às vezes o ciúme realmente se atenua. E é a única chance disso acontecer. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Zé Rubens. Pois não, Zé Rubens. Doutor, é o seguinte, eu fiz faculdade de psicologia até o 4º ano, né? Sim. Mas aí eu tive um estresse muito grande, eu tive perda de entes queridos, né? Meu pai, principalmente, e eu fui consultar o doutor Itiro Shirakawa, não sei se o senhor conhece. Não. Ele me deu o diagnóstico de esquizofrenia, falou que o meu estresse foi muito grande, porque eu trabalhava, estudava e fazia análise, né? Então eu tive uma dificuldade muito grande em conseguir uma colocação de emprego. Com isso, eu comecei a ter síndrome do pânico, quer dizer, minha situação, porque eu tinha muita energia, eu era muito novo, estava pronto para encarar o mundo do trabalho, o mundo dos negócios, como os homens fazem, na idade adulta, isso já faz algum tempo, né? Isso eu estou relembrando. E aí eu comecei a ficar mal, ele me deu o diagnóstico de esquizofrenia. E eu tomo o Ziprexa, o Piportil, e quando eu fico sem sono, eu tomo o Diazepam. Sim. E eu confio muito no meu médico, mas eu também comecei a frequentar, eu comecei a me converter para o cristianismo, embora eu já tivesse estudado em colégio de padre, eu me converti, então eu me sinto muito bem, independente dos problemas, das divergências que tem numa igreja, eu me sinto muito bem quando eu vou numa igreja. Só que agora eu estou enfrentando um problema, eu estou morando sozinho e às vezes eu tenho crise de melancolia. E isso para mim, às vezes, é mais sofrido do que um problema que eu tenho que resolver prático. Eu não sei se o senhor entende. Perfeitamente. E o que o médico está receitando para isso, para você? Então, essa melancolia, ele fala que a minha doença é chatinha, ele usa expressão assim, ele fala, sua doença é chatinha, né? Porque é uma doença sutil, porque eu não tenho muitos sintomas, mas eu já tomo remédio há algum tempo, né? Sim. Então a minha doença, ela está controlada, eu tenho o raciocínio normal, mas quando eu fico parado, assim, às vezes, do que nem hoje, que fez o frio, eu moro sozinho, eu fico pensando não na doença, mas
me vem sentimentos tristes, eu não sei por que isso, sabe? Então, Zé Rubens, eu acho que isso aqui é uma coisa que infelizmente acontece para todo mundo quando fica com muito tempo livre e sem nenhuma ocupação. Eu acho que o único remédio possível para isso, além daqueles que você já toma para o diagnóstico que o seu médico lhe fez e que parece que estão lhe fazendo muito bem, é o único remédio que existe para essa melancolia, essa tristeza, para essa coisa chata que pode dar num domingo friorento que nem hoje, é o indivíduo conseguir se ocupar. Né? A ocupação é o melhor remédio. Se você não conseguir se entreter, ou vendo vídeo, ou vendo televisão, lendo alguma coisa, se ocupar conversando com pessoas conhecidas, parentes, etc., você realmente vai ficar melancólico como todo mundo. Quer dizer, os caipiras é que dizem, né, que cabeça vazia é oficina do demônio. Então a gente começa a pensar ou coisa triste ou coisa ruim quando está desocupado sozinho. Então trata de se entreter ao máximo, especialmente em dias como os de hoje. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui mais um e-mail que é o da Michele. Diz assim: doutor, minha mãe tem 52 anos de idade, é jovial e moderna. Os problemas começaram há 1 ano e meio, quando ela foi ao show de um cantor famoso e se apaixonou por ele. Desde então, ela passou a escrever e-mails frequentemente para esse cantor e acredita que ele responde por meio de músicas ou cenas de seriados de TV em que ele atua. Minha mãe chega a ficar olhando para o céu e quando passa um avião, diz que o tal cantor está sobrevoando nossa casa. Às vezes inventa que tem encontros marcados com o ídolo e me culpa por eles não acontecerem. Agora acusa as vizinhas de estarem apaixonadas pelo mesmo cantor e diz que estão em disputa. Minha mãe é uma mulher ativa, porém não está empregada há 10 anos. Nunca se casou, teve alguns namorados ao longo da vida. A situação está insustentável, o que eu faço? Então, Michele, a sua mãe está seriamente complicada do ponto de vista psiquiátrico. Isso aqui é uma doença, ela está com uma ideia totalmente equivocada e, portanto, ela está construindo um quadro delirante e alucinatório. Ela está completamente fora daquilo que seria um estado normal. E, portanto, é um caso em que há tempo já, pelo menos há 1 ano e meio, ela já devia ter sido encaminhada para um tratamento psiquiátrico, porque isso evidentemente corresponde a um equívoco bastante grave da parte dela. Quer dizer, é uma ideia delirante. Ela se apaixonou e está imaginando que a história toda ela vai acontecer rigorosamente em torno do que ela está imaginando. Isso aqui é claramente um quadro alucinatório. Quer dizer, isso é alucinação, ela está delirando e alucinando, e você então tem que imaginar que isso exija atendimento psiquiátrico e consistente mesmo. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos agora então um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Caiu a linha. Outro? Temos mais um ouvinte na linha? Não. Estão caindo todas as linhas aqui. Então vamos ler mais um e-mail. Porque a dificuldade aqui está grande hoje. Então, o Júlio nos enviou esta mensagem. Doutor Jacobatti, tenho um medo muito forte de encarar plateias. Nessas situações, passo por sudorese, cólica, insegurança e brancos na fala. Sou um especialista na minha área profissional, escrevo muito e com grande desenvoltura. Porém, não consigo sequer dar uma palestra. Recentemente fui convidado para dar aulas em uma universidade e, francamente, não consigo encarar essa possibilidade. Há algum remédio ou tratamento para essa fobia? Bom, Júlio, na realidade, o melhor tratamento para essa fobia são os cursos que existem de expressão verbal e de aprender a falar em público, esses cursos de oratória, que alguns dos grandes mestres nesta área se encontram aqui em São Paulo. Não sei se você é daqui de São Paulo ou não, mas são pessoas que têm esse traquejo de conversar, de deixar você numa situação mais confortável para sair falando e de criar uma condição mais adequada para que você possa, vamos dizer assim, se familiarizar com você mesmo falando em público através das
televisões que eles gravam e aí mostram depois onde você erra, onde você acerta, o que você pode fazer melhor, etc. De maneira que esse tratamento, que é um tratamento que corresponde àquilo que a gente chama de dessensibilização sistemática, quer dizer, a pessoa aprender experimentando e por processo progressivo e gradual, quer dizer, experimentando a situação de trauma ou de fobia numa condição super favorável, através da qual o indivíduo vai aprendendo e pegando o gosto por vamos dizer, falar sem nenhuma inibição, nenhuma dificuldade. Eu acho que a melhor forma de tratamento não são os tratamentos psicológicos, e sim a busca de gente habituada a dar cursos de expressão verbal, oratória, que são pessoas que têm treino e traquejo para lidar com pessoas totalmente inibidas. Não deixe de aceitar essa proposta de dar aula numa faculdade, porque aí você teria uma oportunidade regular de ficar falando. Também é outra coisa que ajuda muito a gente a evoluir, é quando a gente consegue ultrapassar pela experiência e pela repetição. Muito obrigado pelo seu e-mail. Agora sim vamos tentar mais uma vez um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Doutor, boa noite. Boa noite. Meu nome é Rodolfo, eu sou da Zona Oeste de São Paulo. Pois não, Rodolfo. Então, minha pergunta é em relação à motivação, né? Na verdade, eu me considero uma pessoa bem inteligente na área de humanas e bem falha na área de exatas. Comecei a fazer alguns cursos na área de humanas, mais especificamente na área de administração, só que depois que eu conheci e tive contato com bastante coisa, eu fiquei meio desmotivado. E vi que, na verdade, não era bem isso que eu queria. Mas isso acontece com muitas coisas que eu faço. Na verdade, eu gosto muito de psicologia, história, ciências sociais, ligados à área de humanas. Só que eu tenho esse problema da desmotivação. De repente fico desmotivado, não consigo mais ir para as aulas. Quantos anos você tem, Rodolfo? Eu estou com 32 anos. Sei. E sempre é assim? Você larga as coisas no meio? Então, na verdade, com muitas coisas na minha vida foram assim. O problema de começar e não terminar. Começar e não terminar. Muitas pessoas falam, pô, você tem que continuar, você tem muito talento. Mas, na verdade, vem uma desmotivação. A desmotivação vem do nada ou vem quando você começa a esbarrar com dificuldades, Rodolfo? Não, as dificuldades, muitas vezes, elas me param, me freiam também. Então, mas porque a dificuldade pode ser estimulante ou pode ser uma coisa que trava, depende da pessoa e depende do temperamento. Na verdade, assim, quando a dificuldade ela vem do campo externo, ela é um fator que me motiva muito. Agora, quando ela surge dentro de mim, por exemplo, um dia eu acordo, olho para o espelho e não me sinto bem. Acho que eu estou feio, acho que não estou legal para ir para a rua, dá uma trava e eu não vou, entendeu? Por exemplo, alguém me fala, pô, você não está muito legal hoje. E de repente começam a surgir coisas dentro de mim que fazem com que eu não consiga mais enfrentar as situações lá fora. Mas as externas, eu consigo lidar muito bem com crítica, consigo lidar legal com dificuldade de aprender certos assuntos também? Também. Na verdade, eu tenho um trauma assim, que eu preciso trabalhar em relação aos números, né? Eu não me dou muito bem com os números e já fiz várias tentativas de conseguir assimilar números. Eu não consigo, eu fico perdido. De repente tem umas matérias de matemática financeira na área de administração e eu me perco. Não consigo entender aquele universo matemático. Né? Sei. E aí você se desinteressa porque não consegue entender. Na verdade, eu começo a ver que aquilo não é muito para mim, que não é muito minha área, que eu já estou velho, 32 anos. Sei. E aí eu também tenho... Você trabalha em alguma coisa, Rodolfo? Eu trabalho. Em quê? Eu trabalho numa área um pouco diferente, né? Eu trabalho com segurança eletrônica, né? Eu trabalho com software de segurança, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu gosto muito de falar, eu já tive a oportunidade na minha empresa de dar treinamento, né? Utilizar algumas coisas de recursos humanos, mas é isso que é o grande problema, né? Acho que eu tenho muito medo de enfrentar as mudanças, não consigo entender. Né? Eu também tenho essa situação de me sentir, às vezes eu me sinto um pouco inferior às outras pessoas, né? Pela minha história de vida. Por quê? O que a sua história de vida tem? Então, esse que é o X da questão. Às vezes por ter vindo de uma família pobre,
e ter passado por situações... Mas, ô, Rodolfo, isso é motivo de orgulho. É motivo de orgulho. E não de vergonha. Eu me sinto assim, às vezes eu me sinto um pouco inferiorizado em relação à minha idade, também a ter cometido muitas coisas, ter dado alguns passos errados na minha vida, né, que culminaram com a situação que eu me encontro hoje, que não é ruim, tá? Mas eu gosto... Nem tanto pela questão financeira, mas mais pelo aspecto de realização profissional. Eu gostaria muito ou de trabalhar com treinamento, ou então de ser um professor de história, um professor de geografia, lidar com um aluno, poder transmitir alguma coisa, sei lá, passar... Eu gostaria de ser professor, essa é a grande verdade. Então, por que você não se dedica a isso, Rodolfo? Então, essas travas, né? Então, mas não tem trava nenhuma. Você precisa ter coragem para assumir firmemente a sua vocação, porque se você não tem esse fascínio por outras atividades e realmente você curte para valer o fato de ser professor, não tem que ter trava nenhuma. Inclusive, o fato de que você tem mais gosto por área humana, por falar, por se manifestar, do que por qualquer atividade burocrática ou que envolva áreas matemáticas, etc., também não tem nenhum problema. A gente, se não quiser perder a motivação, tem que se dedicar às áreas para as quais a gente tem mais vocação, mais aptidão. Quer dizer, a gente tem que se dedicar àqueles segmentos aonde a gente tem mais facilidade e gosto, porque é aí que a motivação não vai embora. Muitas vezes o indivíduo se desmotiva porque é meio indolente, muitas vezes por problemas... Agora, você fica desmotivado porque você acorda de manhã, olha no espelho e não vai com a sua cara, isso realmente aí já é um problema que vale um trabalho psicológico, né? Mas, de todo modo, a gente tem que ir atrás dos pontos fortes da gente, aquilo que a gente realmente gosta e tem paixão por fazer, porque isso é que realmente é o que mais nos ajuda a dar certo na vida. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos um e-mail que chegou agora há pouquinho da Elza, que é o seguinte: tenho muito medo de dirigir carro. Meu marido sofreu um acidente e faleceu. O que devo fazer? Tenho muito medo de dirigir em qualquer lugar. Então, evidentemente, Elsa, você tendo uma experiência traumática desse tipo, evidente que isso cria uma condição favorável para o desenvolvimento desse tipo de fobia. Quer dizer, medo de dirigir carro é fobia. Por que se chama de fobia? Fobia são aqueles medos de situações que não deveriam provocar medo, porque o risco que existe em dirigir o carro num lugar sossegado e numa situação, vamos dizer assim, confortável, é relativamente pequeno. A verdade é que para constituir-se o medo é muito fácil, basta que a gente tenha uma experiência traumática mais dramática e seja uma pessoa sensível ao estabelecimento de associações e condicionamentos desse tipo. Para desfazer é bastante mais difícil. Aí você vai precisar talvez buscar de novo um professor de autoescola, talvez usar um tipo de medicação que ajuda a funcionar como tranquilizante para os medos, que são os antidepressivos. Você então tem condições de reverter isto através de uso de medicação e mais alguma técnica prática, quer dizer, um professor, por exemplo, que seja um indivíduo que vai atrás de você, ou vai do seu lado, como um professor de autoescola mesmo, reensinando tudo de novo, até você recuperar a confiança, de lugares mais simples para os mais complicados, exatamente como é o aprendizado no início mesmo, né? Às vezes com benefício de algum recurso medicamentoso. Não deixe de fazer isso, porque quanto mais tempo você fica sem dirigir, quanto mais você evita a situação, mais o medo vai se perpetuando na sua vida. Muito obrigado pelo e-mail. Temos mais um ouvinte na linha agora. Espero que entre mesmo. Seu nome, por favor? Eu preciso me identificar. Não, pode falar qualquer nome, se quiser, ou nenhum. Oi, Glória. Tá bom. É o seguinte, eu tenho 35 anos e faz um tempo que eu tô sem namorado. Sim. E uma amiga minha me recomendou entrar num site de matrimônio, não site de internet, mas de matrimônio, de empresas, agências que trabalham com isso. Sim. E eu não sei se isso é coisa de gente que está extremamente carente, desesperada, ou se é uma alternativa. Você teve alguns namoros anteriores ou não? Tive vários assim, uns 4. E aonde você conheceu esses namorados? Amigos de amigos, amigo de trabalho. Você não é muito da noite, nem de boemia, nada disso? Não. Então, eu acho o seguinte, eu acho que na internet você conhece gente, não só
em sites assim onde os encontros são marcados. Você está nesse tipo de site ou num site que você conhece pessoas e vocês começam a se conversar? Na verdade eu não estou em site nenhum. Me recomendaram entrar em agência mesmo. Porque... Em agência que faz as pessoas se conhecerem. Porque existem agências e existem também alguns sites, até alguns muito bem constituídos, de bom nível, né, em que as pessoas buscam parceiros exatamente como se fosse um salão de festas, né? Para quem não gosta de beber, para quem não gosta da noite, para quem não gosta de balada nem de boemia, é um jeito de se conhecer como qualquer outro, né? É um jeito moderno, é um jeito contemporâneo, é um jeito, vamos dizer, que as pessoas ainda têm um certo preconceito por achar que as pessoas mentem muito na internet, como se na vida real não mentissem, não é? Mentem tanto quanto na vida real, tanto quanto na internet. As pessoas, na verdade, nessas conversas virtuais, por MSN, depois por telefone, as pessoas muitas vezes se conhecem primeiro por dentro e depois por fora, quer dizer, mais da alma para o corpo, ao invés de ser do corpo para a alma, o que também pode ser uma faca de dois gumes, porque você pode estar já meio encantado depois de conhecer um indivíduo e achar, ficar meio decepcionada com o que você encontra, mas pode também ser uma forma mais sofisticada até de vir a conhecer pessoas, não é? Então eu penso que não é nem um pouco absurdo que se busque tanto as agências, porque as agências têm critérios, e os critérios quase sempre são critérios de afinidade, que são os critérios que eu considero os melhores mesmo, né? Então, o fato das pessoas irem em baladas, beberem e circulando na noite, tentar encontrar parceiros, eu acho como fórmula pior do que essa de as pessoas buscarem, vamos dizer assim, na serenidade das suas casas e teclando na internet. A internet é um recurso novo e é uma forma de conhecer pessoas válida como qualquer outra. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? João. Como? João. João, pois não, João. Ô, doutor, um prazer falar com o senhor, viu? Igualmente. Olha, doutor, eu tenho 41 anos, só na minha vida até hoje eu saí com prostituta, nunca tive uma namorada. Isso me causa um certo constrangimento, sabe? Sei. Você de onde é, João? Eu sou do Ceará. Sei. E mora no Ceará mesmo? Não, eu moro aqui em São Paulo. São Paulo. Isso te atrapalhou em alguma coisa? Mudar de lugar, mudar de ambiente, não tem Não, muita... bem de lado, doutor. Eu tinha esse mesmo costume, só frequentava os cabarés, sabe? Nunca tive, assim, essa coragem de chegar numa mulher, tenho medo, sabe? Medo do quê, João? Sei lá, coisa do meu eu, sabe, doutor? Mas o que o seu eu diz a respeito de você chegar numa mulher? Eu tenho medo de levar um fora, sabe? A pessoa me maltratar, sabe? Levar o fora é uma possibilidade mesmo. A pessoa maltratar já é muito improvável, não é, João? Pois é. Mesmo em ambiente assim normal, de conhecidos, ou ambiente onde você circula com gente que sejam amigos ou amigos dos amigos, também você tem medo? Tenho medo. Assim, eu fico meio atirado quando eu bebo umas duas, sabe? Quando bebe umas duas é quase sempre como fazem todas as pessoas jovens, pelo menos, quando vão na balada ou quando vão em alguma festa, não é? E aí você fica mais atirado, mas só com as prostitutas? Só com as prostitutas, viu, doutor? E por que você não toma umas duas para ir numa festinha de normal, de gente que não seja... Não que as prostitutas não sejam normais, mas eu digo, num ambiente onde você possa encontrar uma namorada em que você possa ter uma relação mais confiável, mais estável. Você já se envolveu alguma vez com alguma prostituta? Já. Cheguei até a me apaixonar, eu sofri pra caramba, viu, doutor? Se apaixonou pela prostituta e sofreu muito por quê, hein? Não fui correspondido, sei lá, é complicado, sabe? Você é um cara muito difícil? Não, mas eu gosto de ler, sabe, doutor? Isso é uma grande desvantagem mesmo, porque em geral vai ficar com menos assuntos, né? Você gosta de ler, mas isso é uma coisa boa, não é? É, lógico que E não é fácil de encontrar gente que gosta de ler também? É difícil encontrar, viu, doutor? Eu acho também. Mas isso você talvez tenha que, então, entrar em algum curso, entrar em algum ambiente onde você possa cruzar com gente parecida com você. A melhor forma de encontrar parceria legal é você buscar ambientes que
tem a ver com os seus gostos e com as suas preferências. Se você é um indivíduo que gosta de cultura, se você é um indivíduo que gosta de leitura, você tem que procurar um ambiente onde isto circule mais ou menos naturalmente. Ou seja, você deveria procurar ou fazer cursos em escolas que tenham assuntos do interesse parecido com o seu, ou frequentar, vamos dizer, frequentar os programas de auditório da CBN, os próprios lugares onde você vai encontrar gente com gostos e interesses parecidos com os seus. Não é? Esse é o melhor ambiente. Se você não conseguir esse tipo de ambiente, não adianta também você querer ter um namoro com confiança e serenidade com uma prostituta, porque isso realmente vai te aumentar a chance de sofrer, de se apaixonar indevidamente mesmo. Né? Muito obrigado pelo seu telefonema, João. Temos aqui um e-mail do Laércio, que nos escreveu o seguinte: doutor, sou casado e pai de um menino. Minha família é maravilhosa, porém estou preocupado com a criação do meu filho. Todo domingo ele vai comigo à padaria e lá sempre me pede para que compre um carrinho de metal que vendem no balcão. Às vezes compro, às vezes não, e sou criticado por deixá-lo triste. Todos os dias a minha mulher dá a ele um chocolate do qual ele gosta muito. Ouvi dizer que esse tipo de hábito cria pessoas com vícios, principalmente drogas. Satisfazer os desejos de uma criança dessa forma é mesmo prejudicial? Estamos prejudicando o futuro do nosso filho? Devemos continuar com essas atitudes ou exigir recompensas dele para darmos algo? Então, Laércio, eu acho o seguinte, que em primeiro lugar a educação é uma coisa que tem que ser pensada em termos de alta costura, ou seja, cada criança é uma, cada família é uma, cada contexto é muito individual e não tem nenhuma regra absoluta dessa, assim, que sempre que o indivíduo for muito legal e der chocolate, ou a mãe der chocolate para ele todo dia, ele vai virar viciado porque vai ficar acostumado a receber esse tipo de recompensa regularmente. Isso não é verdade, depende da criança. Tem crianças que você pode e deve ser carinhoso à vontade, no caso aqui, pequenos presentes como esses carrinhos ou doce, é muito mais uma manifestação de carinho e ternura do que propriamente um presente. Isso aí não vicia, não prejudica em nada. Evidentemente que tem que tomar cuidado para evitar recompensas em momentos em que o indivíduo está tendo condutas inadequadas, não é? Algumas crianças são mais dóceis, mais fáceis de educar, você pode recompensar e dar carinho e todo tipo de presentinho à vontade. Outras são mais rebeldes, mais refratárias, talvez valha a pena você usar até como, vamos dizer assim, a limitação de dar ou não algum tipo de coisa como um instrumento de educação, um instrumento de pressão para que ele ache de acordo com aquilo que é moralmente adequado, aquilo que está em concordância com o ponto de vista da família. Agora, do ponto de vista da educação, a coisa mais importante mesmo é que você diz assim, a minha família é maravilhosa, porque se você tem um ambiente legal entre você e a sua mulher, se existe um contexto amoroso e carinhoso entre vocês, se existe realmente uma coerência de comportamentos entre vocês dois, quer dizer, que vocês, na maior parte das coisas, concordam e têm uma atitude firme e única em relação ao menino, aí pode presentear, pode agradar, pode tudo, porque dentro deste contexto assim legal, 100% das crianças nascem legais. Sorte sua, parabéns a você pela boa família que você está conseguindo constituir e pela preocupação séria em torno desse assunto fundamental que é a educação do seu filho. O Divã do Gikovati tem produção de Diego Matoso e Michele Trombelli. Os trabalhos técnicos de hoje foram de João do Amaral, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.